Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, nesse terceiro trimestre do ano de 2024, que tem por título O Deus que governa o mundo e cuida da família. Ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Meus amados irmãos, hoje a lição muito bonita é a lição de número 5, que tem por título O casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Meus queridos, o texto áureo para essa lição está no livro de Ruth, capítulo 3, versículo de número 11, que diz assim: Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. O texto, a verdade prática, aliás, para essa lição, diz assim: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e à família. Meus amados irmãos, para essa lição, a leitura bíblica em classe está no livro de Ruth, capítulo 3, versículo de 8 a 10, e também capítulo 4, versículo 11. Ruth 3 e 8 diz assim: E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovens foste, quer pobres, quer ricos. Ruth 4 e 11 diz assim: E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entre na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e arte já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Queridos irmãos, os objetivos dessa lição são explicar o compromisso de Boaz com Ruth, esclarecer o casamento de Boaz com Ruth e relacionar a remissão da linhagem de Davi com a história de Ruth. Meus amados, para essa lição, há uma pergunta na motivação que deve ser feita e observada por todos nós. O que o casamento de uma moabita com um remidor da família de Noemi tem a ver com o plano da salvação? Muito bem, preste bem atenção a alguns detalhes que nós não podemos esquecer acerca da Bíblia Sagrada. Como, por exemplo, a Bíblia Sagrada, ela é o cumprimento da vontade de Deus na nossa vida. Não é? A Bíblia Sagrada, ela representa a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Não é? Então você observa que, partindo de Deus, nós temos que das coisas simples e aparentemente sem importância, brota uma bênção que abrange toda a humanidade. Você vai ver que Deus encontra no caráter, não é, de Ruth em particular, que é o tema principal que nós estamos tratando agora, elementos que fazem com que uma coisa aparentemente simples, uma história simples, mas cheia de particularidades de fé e circunstâncias que devem ser observadas por todos nós, dali Deus faz brotar uma bênção que abrange toda a humanidade. Você observa que Deus usou uma crise de uma família para fazer a manutenção de um plano
que foi definido desde a fundação do mundo, não é? Então a gente tem aqui algo muito bonito a ser tratado nessa lição de hoje. Observe que o livro de Ruth, ele começa com fome e mortes, mas ele termina com duas grandes celebrações que devem chamar a nossa atenção. O casamento de Boaz, não é? E Ruth, e também o nascimento de Obed, avô de Davi, não é? Que entra diretamente ali, passa a fazer parte da genealogia do Messias. Você observa que o nosso Deus é poderoso, não é? E ele é poderoso para reverter tragédias, no caso de Ruth, o que seria uma grande tragédia, em bênçãos, não é? Então, além de um redentor humano, a história nos apresenta agora parte da genealogia de Jesus, não é? Que é o nosso redentor divino e humano. Então, nessa lição, eu quero mostrar aos irmãos também relembrar a definição etimológica e também a definição teológica do termo casamento, né? Estudar o plano original do casamento segundo a Bíblia e, por fim, ver o que podemos aprender, mostrar aos irmãos o que podemos aprender com o casamento entre Ruth e Boaz. Primeiro, queridos, eu quero relembrar um pouco a definição de casamento, da palavra casamento. E aí eu vou partir da definição etimológica. Etimologicamente falando, casamento é o ato solene de união entre duas pessoas de sexos diferentes, capazes e habilitadas com legitimação religiosa e civil, ou legitimação religiosa ou civil. Então, se nós formos à legalidade, o artigo de número 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, diz que, para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como identidade familiar, né? Devendo a lei facilitar essa união estável em casamento. Então, aqui a gente já pode tirar a primeira conclusão. Você observa que tanto o dicionário quanto a própria Constituição Federal do Brasil, ela conceitua o casamento como união entre duas pessoas de sexos diferentes. Vale a pena lembrar, irmãos, que nós somos crentes. E como crentes, nós falamos de acordo com a palavra de Deus, não é? Então, nós não cremos, conforme a palavra de Deus, no casamento entre pessoas do mesmo sexo, tá certo? Então, como também para legitimizar, digamos assim, o nosso argumento bíblico, nós também temos o próprio dicionário e a Constituição Federal, que reconhece, né, irmãos, o casamento como sendo a união de pessoas de sexos diferentes, tá certo? Partindo daqui para frente, nós temos agora a definição teológica, né? O pastor Cláudio Nor de Andrade, ele diz que a instituição, casamento é a instituição que tem por objetivo legalizar a união entre um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. E ainda pode-se dizer que o casamento é uma instituição social de origem divina, não é? Fundada no princípio da raça humana para dar origem e sustentação à família. Então, quanto ao ato, não é? O casamento é um concerto ou aliança feito entre pessoas de sexos opostos. Então, diante de Deus, diante da família, diante da igreja, não é? De serem marido e mulher enquanto viverem, tá certo? É um concerto, uma aliança, não é? Que é feito diante de testemunhas importantes, não é? Diante do próprio Deus, da família e da Santa Igreja do Senhor, não é? Glória a Deus. Compromisso de serem marido e mulher. Agora,
Vamos falar um pouco do plano original do casamento segundo a Bíblia. Ou seja, desdobrar um pouco esses conceitos que eu acabei de falar para os irmãos. Então, o desdobramento disso nos leva a lembrar que a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática, é a nossa vara de medir. Toda e qualquer dúvida que tivermos em relação à nossa fé, ela deve ser tirada após a consulta da Bíblia Sagrada. Então a Bíblia, para nós, tá certo? Ela é um livro dotado de autoridade divina e é resultante de um processo pelo qual homens movidos pelo Espírito Santo escreveram textos inspirados por Deus. Inclusive, recentemente, uma pessoa, de forma bem simples, falou assim: Pastor Maricégio, como pode a gente acreditar que um livro escrito por homens é um livro santo? Aí eu disse: e você quer desacreditar que a Bíblia é um livro santo porque foi escrita por homens? Ele disse: claro. Eu disse: mas rapaz, e você queria que Deus usasse quem para escrever a Bíblia? Porque cachorro não escreve, passarinho não escreve, não é? Cavalo não escreve. Quem escreve é homem. Então Deus tem que usar o homem mesmo, através do seu Espírito Santo, para escrever a Bíblia. Ele disse: sabe que o senhor tem razão? Eu nunca tinha pensado nisso. E para nós, os crentes em Jesus, o conceito de certo ou do errado, ele deve ter base a palavra de Deus. Tá certo? Tudo que a gente tem por certo e errado é a Bíblia Sagrada. Aí eu vou lembrar novamente para os irmãos que quando eu estou ensinando para novos convertidos, eu costumo dizer aos novos convertidos que, olhe, lembre-se das luzes do semáforo. O semáforo verde diz o que pode ir adiante. O semáforo amarelo nos chama a atenção. Aí o semáforo vermelho pede para não avançar. E assim é a Bíblia. Ela está repleta de luz verde, de luz amarela e de luz vermelha. Então, tudo que a gente quiser saber se é certo ou errado, ou mesmo obter explicações, a nossa regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia nos mostra que, ao criar Adão e Eva, Deus estabeleceu seu plano para o casamento. E qual era o plano de Deus para o casamento? Primeiro, era a união heterossexual, não é? Heteros diferente e sexual de sexo. Ou seja, o relacionamento conjugal, biblicamente falando, só é possível entre um homem e uma mulher, não é? Entre um macho e uma fêmea. Gênesis 1:27 diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, qualquer união sexual fora desse padrão, como, por exemplo, o homossexualismo, se constitui violência contra o plano original divino, uma vez que não está previsto na Bíblia Sagrada. Então, visto que o principal objetivo do casamento é a procriação, e biologicamente a prática sexual ela não pode cumprir esse objetivo, né? Então, por isso o apóstolo Paulo, lá em Romanos 1, capítulo 1, do versículo 26 ao 28, ele diz que esse comportamento é, primeiro, contrário à natureza, segundo, um sentimento perverso e terceiro, coisas que não convêm. Em segundo lugar, casamento, ele é monossomático, é uma união monossomática. Então Deus, né, de um ser humano fez dois. E de dois, macho e fêmea, tinha em mente um casamento para fazer um apegar-se à sua mulher e serem ambos uma só carne. Então, Adão e Eva poderiam ser considerados não apenas um corpo, mas como duas almas e espírito unidos pelos laços conjugais. Então, esse é mais um mistério do casamento. Ou seja, serão ambos uma só carne. Então, essa expressão, ela diz respeito ao nível de relacionamento tão íntimo entre um casal, a ponto de fazerem com que o marido e a esposa se tornem uma pessoa só, de tal forma que
beneficiando ou afetando logo se atingirá o outro, tá certo? Então, de modo que amar a esposa, na perspectiva do apóstolo Paulo, é amar o seu próprio corpo, não é? Uma vez que ambos são uma só carne. Terceiro é uma união indissolúvel, né? Então, a Escritura nos revela que no projeto de Deus o casamento é indissolúvel, né? Quando diz em Gênesis 2 e 24, a parte B do versículo, e apegar-se-á a sua mulher. Então, a expressão apegar-se, do hebraico dabak, significa apegar-se, grudar-se, esconder-se, não é? Então, é usado no hebraico moderno no sentido de colar, aderir, não é? Dabak traduz a forma substancial de cola, não é? E também as ideias mais abstratas de lealdade e devoção. Então, o uso desse termo no texto de Gênesis 2 e 24, ele reflete o significado de um objeto, pessoa, não é? Ser único a outro, tá certo? Então, 3 termos na Bíblia nos atestam a indissolubilidade do casamento, ou seja, o casamento não pode se acabar. Então, primeiro, Gênesis 2, 24, e apegar-se-á a sua mulher. Também nós temos Mateus 19, 6. Jesus diz, Deus ajuntou, tá certo? Deus ajuntou. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos 7, 2, ele diz, porque a mulher, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Então, isso aqui nos deixa muito claro o seguinte, que em toda a Escritura o casamento deve ser para a vida toda, né, irmãos? E tem até pessoas aí, ó, revelando que Deus supostamente mandou acabar o casamento, né, irmãos? Pela palavra de Deus é bem complicado, não é? No Antigo Testamento, por exemplo, o profeta Malaquias repreende os judeus por tentarem de forma leviana, por tratarem, aliás, de forma leviana o casamento, não é? O Senhor deixa claro que detesta o divórcio, em Malaquias 2,16, pois o marido, do marido e da mulher fez um só. Então, no Novo Testamento, lá no Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele falou explicitamente contra o divórcio lá em Mateus 19, 6. E a perspectiva paulina, ela segue o mesmo padrão, Romanos 7, 2 e 3, e, portanto, a vontade de Deus para o casamento é que cada cônjuge seja único, até que a morte separe, conforme o Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, do versículo 7 a 9. Então, a única exceção se dá em caso de infidelidade conjugal, tá certo? Cria-se a possibilidade e não a obrigatoriedade do divórcio. Que fique bem claro isso, para que nenhum dos nossos irmãos tenha dúvida em relação a esse assunto. Também a união ela é monogâmica, tá certo? A monogamia é um sistema de constituição familiar pelo qual o homem tem uma só mulher e a mulher é um só marido. Então, a monogamia é o padrão divino para o casamento, né? O apóstolo Paulo também, ele foi enfático quanto ao casamento monogâmico, lá em 1 Coríntios 7, 2. Cada um tem a sua própria mulher, e em cada uma tem o seu próprio marido. Então, existem muitos argumentos contra a poligamia. Eu vou citar 4 deles. Vamos lá. Primeiro, a monogamia ela foi ensinada por precedência, né? Deus deu a Adão apenas uma mulher e deu a Eva apenas um homem. Está lá em Gênesis 2 e 18. A monogamia foi ensinada por mandamento também, conforme Deuteronômio 17 e 17. A monogamia ela foi ensinada como um preceito moral contra o adultério, não é? Ou seja, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ou seja, no singular, não cobiçarás a mulher, não é? Não é as mulheres, é a mulher. Então, isso traz implícito que o próximo só poderia ter uma esposa legítima.
E também a monogamia ela é ensinada através das severas consequências decorrentes da poligamia. Por exemplo, Gênesis 26 nos mostra que ela torna a vida amarga, tá certo? Gênesis 26 e 35. Gênesis 29 e 30, ela causa rivalidade e o 31 causa ódio. Gênesis 30, que ela leva a inveja no verso 1 e a ira no verso 2 e a desavença em brigas conforme está previsto no versículo de número 8. Também, queridos, agora de posse dessas informações que nós já sabíamos, né, que já estava na nossa mente, mas não custa relembrar, agora a gente pode falar um pouco sobre o casamento entre Ruth e Boaz. Primeiro, citando o compromisso de Boaz com Ruth. Então, no lugar da bênção. Preste atenção que a colheita da cevada e do trigo, ela havia terminado. E Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo. Aqui eu quero destacar o caráter de Ruth. Ruth, meu irmão, ela não aceitou Jesus quando ela declarou para Noemi: o teu povo é o meu povo, o teu Deus o meu Deus. Não. Ela aceitou Jesus quando ela aceitou casar com Malom, tá certo? Com um rapaz lá de Belém, não é? Embora signifique doentio, embora doente, né, de saúde, mas Ruth aceitou casar com ele. E aceitando casar com ele, aceitou também o seu Deus. Então, vale a pena aqui reparar a fidelidade, o caráter íntegro de Ruth. Ruth não só aceitou Deus, como ela também tinha caráter. Ela era uma pessoa decidida, ela tomava decisões em plena consciência, né? Então, agora, primeiro, quando fala no lugar da bênção, você observa que Ruth, ela permanecia fiel aos seus propósitos, ela continua servindo a Noemi e obedecendo Noemi em tudo. O lema dela está escrito lá em Ruth 3 e 5, tudo quanto me disseres farei. Então Ruth teve oportunidades fora de casa, mas ela não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma e independente, né? Ela não buscou falsas liberdades, como essas liberdades que são pregadas hoje, por exemplo, com a ideologia feminista, que prega o super empoderamento, né, das mulheres, de serem autônomas, independentes e viverem sem dar satisfação, inclusive aos seus próprios esposos ou às pessoas que Deus constituiu superior a elas. Então, a lealdade de Ruth, você observa, e a sujeição também de Ruth, elas fortalecem o desejo de Noemi de vê-la casada novamente. Você vê que Noemi também era uma pessoa de caráter bom, porque ela via Ruth fiel e ela desejava o melhor para Ruth. Ela sabia que não era bom para Ruth ficar perto dela, porque ela ia morrer em algum momento e Ruth ia ficar desamparada, ou seja, ela precisava casar. Então, ter um novo lar era fundamental, né, para a felicidade e também para a segurança de Ruth. Então, o casamento é uma instituição divina, irmãos, fundamental para a solidez da família e também da igreja e também de toda a sociedade. Você observa que a igreja é formada por famílias. A igreja não pertence a uma família, mas ela é formada por famílias, não é? E a sociedade, se nós tivermos famílias consolidadas, nós teremos igrejas consolidadas e sociedade consolidada, cumprindo bem o seu papel, biblicamente falando. Então, a bênção de Ruth, ela estava chegando e Ruth permanecia no lugar certo. Isso aqui já é um grande ensinamento a todos nós, essa caminhada. Segundo, se destaca a iniciativa de Noemi. Então, a gente sabe que os cereais colhidos, eles eram levados para a eira, né? Era um terreno plano que era preparado para debulhar espigas. E Noemi, ela soube que naquela noite Boaz faria aquele trabalho naquele lugar. Então, era uma oportunidade para Ruth se aproximar de Boaz e demonstrar seu interesse em ser remida, porque ela obedecia a Noemi.
né? Então, sem que ela fosse notada, Ruth deveria esperar Boaz, que Boaz se deitasse e lhe cobrisse os pés e deitasse discretamente. Então Boaz seria saberia o que fazer quando notasse a presença de Ruth, conforme lá Ruth, capítulo 3, versículos de 4 a 7. Né? O que demonstra tratar-se de um costume conhecido na época. Não é? Então, estender a capa era um sinal de compromisso de casamento. Em Ezequiel, lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 16, verso de número 8, então essa prática ela é mencionada como uma metáfora e representa o compromisso de Deus com Israel. Tá certo? Então, também respeitando o processo. Você vê que para encontrar-se com Ruth, com Boaz, Ruth deveria banhar-se, se perfumar e vestir a melhor roupa. Não é? Você já começa a gente já começa a se alegrar aqui, vendo o papel da igreja para com o remidor, né, irmãos, dela. Não é? Você observa que banhar-se, perfumar-se e vestir-se da melhor roupa. Então, isso não exclui a ternura, a santidade, não é? Não despreza a beleza, a santidade não despreza a beleza. Desde que com simplicidade e pureza e moderação, que são aspectos que devem ser observados por toda mulher que se preze, não é? Então, por volta da meia-noite, Boaz acorda, assustado, com a mulher deitada a seus pés e pergunta: quem és tu? Então, orientada por Noemi, Ruth se identifica, lembra-lhe a condição de remidor e pede que estenda sobre ela a sua capa. Né? Como Noemi disse, Boaz realmente entendeu. Né? Então, ele era de fato um parente remidor, mas havia outro mais chegado que tinha prioridade na remissão. Então, era preciso aguardar, respeitando o processo. Né? Ele disse: se te não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Então, o caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifestam. Né? Então, sem qualquer contato íntimo, vale a pena lembrar isso aqui, ela passou o restante da noite deitada aos pés dele, né? E saiu bem cedo para não ser percebida. Então, mesmo estando perto, né, uma bênção pode ser perdida se a gente não souber esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Isso aqui é muito interessante, muito interessante. Irmãos, vocês não vão acreditar os absurdos que eu não tenho escutado essa semana acerca desse encontro de Boaz e Ruth. Eu ouvi até mesmo uma pessoa dizer que o gesto de Ruth foi um gesto de uma meretriz. Não foi, irmãos, não teve contato íntimo, não teve. Ela se deitou aos pés, não é, conforme orientada aos pés, e solicitou que ele estendesse sua capa. Mas a capa não era para ficar, não é um ficar moderno. Não, era para assumir um compromisso público de casamento, de remidor, de fato, de segurança e manutenção para com Ruth. Né? Isso aqui é muito interessante e essa observação é pertinente, porque tem muita gente aí, esse trimestre, falando coisas que não existem, irmãos. Enfim, o casamento entre Boaz e Ruth. Então, havia outros homens que não teriam hesitado em casar com Ruth, não é? Mas esse não poderia ter redimido. Somente um parente resgatador poderia fazer isso. E Boaz era esse parente. Né? Uma vez que Noemi sabia que Boaz estaria usando a eira naquela noite e que ficaria lá para guardar os cereais, instruiu Ruth a se preparar para se encontrar com ele. Então, primeiro nós temos, concluindo o negócio. Então, Ruth ela teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, conforme o costume da época. Não é? Era fundamental que ele superasse o obstáculo que havia, não é? A preferência do parente mais próximo. Então, Boaz ele agiu rapidamente, como Noemi havia dito. Sossega, minha filha.
né? Aquele homem não descansará até que conclua hoje esse negócio. Então, todo homem, irmãos, deve ser preparado para tomar iniciativas na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal, tá certo? Então, todo homem deve fazer de tudo para que isso aconteça de acordo aos moldes da palavra de Deus. Deve tomar iniciativa. E nós devemos incentivar os mais jovens a isso. Verdade, irmão. Devemos incentivar os mais jovens a isso. Os mais jovens devem ser incentivados à vida espiritual, primeiramente, buscar Deus, não é? Eles devem ser incentivados à vida profissional e eles devem ser incentivados à vida sentimental. Eles devem ser incentivados a orar, não é? E fazer a coisa certa, ou seja, tomar a iniciativa do casamento. Então, a liderança masculina, ela pressupõe atitude, amor responsável e honra a mulher como vaso mais fraco, tá certo? Como o vaso mais fraco, conforme a Bíblia Sagrada nos ensina. Segundo o resgate e a lei do levirato. Então, Boaz, ele foi para a porta da cidade e logo viu o remidor, né, que ia passando, conforme Ruth, capítulo 4, versículo 1. Você observa que, será que não seria este um ato da providência divina? Não é? Boaz, ele ia à porta da cidade e vê o remidor, não é? Então Boaz convidou para tratar do assunto que lhe inquietava. E tem mais, ó, Boaz era um homem tão bom e ele era um homem tão prudente que ele chama 10 homens importantes da cidade para testemunharem esse momento. Então, em princípio, o remidor, ele aceitou adquirir as terras que haviam sido de Elimeleque, mas desistiu quando Boaz informou que o resgate incluía o dever de casar-se com Ruth, a moabita, né, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Então, a aplicação das duas leis, nesse caso, a do resgatador e a do casamento por levirato, certamente se deu porque apenas a aquisição da terra, ela não faria que ficasse na família de Elimeleque. Então, nesse caso, o resgate ele deveria ser acompanhado do casamento sob a lei, conforme a lei do levirato. Né? O remidor alegou motivos econômicos, né, para sua desistência. Né? Ele não aplicaria recurso em terra que não seria da sua própria família, e sim dos sucessores de Elimeleque. Né? Muito interessante essa informação, a nossa caminhada aqui. Também vale-se destacar o registro público. Então, seguindo mais um dos costumes da época, a transferência do direito de resgate, ela foi selada com o remidor, descalçando o sapato e entregando a Boaz. Não é? Ele descalçou o sapato e entregou o sapato a Boaz. Então, o testemunho público para a remissão e o casamento de Ruth foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação uníssona. A Bíblia diz que, em Ruth, capítulo 4, do 9 ao 11, diz: e todo o povo que estava à porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a essa mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Então, Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. E aí cabe-se aqui destacar os irmãos mais uma vez. Ela foi acolhida na comunidade de Israel com honras, porque Ruth ficou na posição certa, né? Porque Ruth fez a coisa certa. Ela não pegou atalho, ela não teve preguiça, ela não teve vergonha, né? Você observa, Ruth não teve vergonha de declarar Deus como seu Deus. Ruth, ela não tomou atalhos, não é? Ruth agiu em conformidade com a lei e em conformidade com a palavra de Deus, com a lei vigente e também com a palavra de Deus. Ruth fez a coisa certa, não é? E mais, fez uma coisa pública, com testemunhas, né? A testemunha, ela assegura a legalidade e a autenticidade
de um ato praticado. No caso aqui, o casamento de Boaz, né, com Boaz. Algumas observações a mais aqui a gente pode fazer acerca do casamento. Por exemplo, os desafios superados no passado, ele não deve impedir nossa alegria no presente. Isso aqui é muito interessante, não é? Então, os problemas que nos afligem, eles podem trazer grandes transtornos. Você observa, o marido e os filhos de Noemi morreram prematuramente. Abraão morreu farto de dias. Jó viu os filhos dos filhos até a quarta geração. Mas Elimeleque e seus filhos morreram sem deixar qualquer descendente. Então, a morte prematura, ela traz grandes transtornos e angústias, irmãos, profundas. Você observa, Noemi perdeu tudo. Noemi perdeu marido, filhos, dinheiro, não é? Parecia o fim de tudo, né? Mas da dor surgiu uma luz da esperança, né? Das derrotas brotou uma vitória inesperada. Do deserto encontrou oásis que renovou sua alma. Então, quando achamos que não há mais saída, Deus ainda nos guia para o triunfo. Então, acredite, não é, irmãos? Acredite. Nenhum de nós será lançado no mar do esquecimento se a gente for fiel à palavra de Deus. O Senhor Todo-Poderoso, ele tem feito e poderoso em feito e tremendo em obras, ele jamais nos abandonará. O inimigo não celebrará a nossa ruína, não é? Quem te persegue não comemorarão a tua derrota. Com um detalhe, se nós continuarmos fiéis, não é, à palavra de Deus. Também Ruth mostra coragem em sua iniciativa, mas discrição em relação aos seus gestos. Então ela não espera pelo casamento sentada em casa, não é? Ela vai atrás de Boaz, ela vai em busca de realizar seu sonho. Não é? Ela não fica parada esperando que algo aconteça. Ela toma a frente. Ruth era moabita, Boaz era belemita. Né? Então Ruth não se atira sobre Boaz, ela não se deita no seu colo, mas ela se coloca aos seus pés. Ela tomou a iniciativa, teve coragem embora a descrição dos seus gestos, mas ela foi lá e se colocou aos pés. Então, ela não tenta seduzi-lo com sua aparência, mas ela conquista seu coração com suas qualidades morais. Você observa que o relacionamento retratado aqui da igreja com o próprio Cristo. Não é, irmãos? A igreja com o próprio Cristo. A gente não compra a salvação. Não é? Ela é conquistada da seguinte maneira: através de um coração quebrantado, convertido, obediente aos estatutos, não é, do seu remidor, não é, do seu Salvador, Jesus Cristo. Também a alegria da família, ela deve ser construída sobre a base sólida que é Deus. Então, inicialmente, a alegria de Ruth, ela reside no fato que ela se voltou para Deus antes de procurar um marido, não é? Ruth originalmente moabita, não é? Seguidora do deus Camus, um deus pagão que não conhecia o Deus vivo. No entanto, não é? Após a morte de seu marido, ela deixou sua terra, seus deuses, abraçou a fé da sua sogra. Embora, né, aqui eu faço a observação que eu acho, observando a Bíblia Sagrada, que Elimeleque, ele quando saiu com seus filhos de Belém para Moabe, em momento algum ele negou Jesus, ele negou seu Deus. Eu tenho impressão e ao mesmo tempo certeza que Ruth, quando casa com Malom, ela já aceita o Deus de Malom, tá certo? Tanto que Noemi, ela diz assim, que você pode voltar à casa dos seus pais. E aos deuses, ela diz, não, onde você for eu vou, teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Ou seja, não é uma decisão que ela estava tomando, é algo que ela já tinha tomado. Ruth se declarou e ali naquele momento, naquele diálogo com Noemi, ela fez a confissão de fé.
É interessante que a confissão de fé a gente não faz quando aceita Jesus. Quando aceita Jesus, a gente levanta a mão, confirma a nossa decisão de seguir a Cristo. Mas naquele momento, não é, Ruth, aí posteriormente, a gente declara publicamente no ato do batismo a nossa confissão de fé. Né? Os pastores fazem algumas perguntas ali antes de batizar. E Ruth agora ela faz a confissão de fé. Onde quer que tu fores, também irei. Onde quer que pousares, ali pousarei. Teu povo é o meu povo, teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei. Eu também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com toda severidade, se outra coisa não me seja a morte me separar de ti. Então a gente vê que em casamentos mistos ou semi-mistos, tá certo? O que é um casamento misto? É um casamento entre crente e não crente. E o que é um semi-misto? É um casamento entre crentes de ideias diferentes. Então, nesses casos, um dos erros graves é escolher primeiro o parceiro, não é? Em vez de buscar a vontade de Deus. Não é? Seguir os próprios desejos ao invés da orientação divina. Mas, pastor, o senhor não disse que Ruth foi lá e tomou iniciativa? Foi, irmãos, mas ela fez isso baseado na fé em Deus. Ela não fez isso de forma deliberada. Ruth foi admirada por Boaz porque o povo já falava bem dela. O povo já testificava que Ruth escolheu o Deus da sua sogra. E podia estar bem em Moabe, não é, com seus deuses lá, mas ela, lá com seu Deus pagão, mas ela escolheu seguir, voltar para Belém e seguir o Deus Todo-Poderoso. Isso chamou a atenção de Boaz, não é, em Ruth. E quando ele viu Ruth aos seus pés, então, você imagina a alegria do homem, né? Ou seja, aquela moça que aceitou Jesus, fez uma confissão de fé das mais bonitas que tem na Bíblia Sagrada, agora ela vem para mim. Ela vem ali, ó, ela quer ser minha esposa. Não é? Então você observa que houve uma alegria no coração de Boaz, porque ele já conhecia Ruth. E o texto bíblico testifica isso. Tá certo, irmãos? Recentemente, fazendo um casamento, numa cerimônia de casamento, eu disse aos noivos, e particularmente ao noivo, interessante que Deus, ele declarou, não é bom que o homem esteja só. Aí ele pega e dá uma aula de discipulado, ele pega o homem e coloca o homem para dar o nome a todos os seres viventes. E daqueles seres viventes, o homem não achou alguém que pudesse estar como que ao seu lado. Aí a Bíblia diz que Deus, ele pegou o homem e colocou num sono profundo. Interessante que Deus, como Deus, ele poderia ter pego o homem e ter dito simplesmente assim, pronto, agora sua mulher, escolha sua mulher aí, eu vou botar um monte de mulher na sua frente, você vai escolher. Ou então diga aí como você quer sua mulher. Interessante para a gente pensar nisso aí, viu? A gente pensar, dar uma grande pregação. Lógico que eu não vou desdobrar tudo aqui, mas Deus, quando foi entregar a mulher ao homem, Deus colocou a mulher no sono profundo. Ou seja, ele deixa a lição. Ou seja, você não vai opinar, rapaz. A mulher, a esposa ideal para você é a esposa de Deus e não a sua. Não é, irmãos? É verdade. Me perdoe citar um ditado popular antigo, faz tempo que eu não escuto aquela história de quem vê cara não vê coração. Não é, irmãos? Quem olha a aparência não vê a fé. Não sabe o caráter, não é? Que é importantíssimo nessas horas aí. Também a felicidade de Ruth reside no fato de buscar a Deus antes de tudo. Então Ruth encontrou não apenas um marido, mas também um salvador, irmãos. Boaz agiu como redentor para Ruth. Né? Então, seguindo a lei de Moisés, que permitia que um parente próximo se casasse com a viúva, para preservar o nome da família, Boaz, sendo um parente próximo de Elimeleque, tornou-se qualificado para ser o redentor de Ruth, uma viúva sem filhos. Então ele não apenas tinha direito, mas também tinha o desejo de casar-se com ela. Você vê que a felicidade de Ruth reside no fato dela buscar Deus antes. Teve uma pergunta, e é uma pergunta comum que os jovens fazem sempre. Pastor, se eu me desviar da vontade de Deus, eu perco a bênção?
Aí eu disse, olha, eu vou falar uma coisa para você. Você só perde a bênção se você morrer. E particularmente, cuidar para não morrer sem Cristo. Agora, a bênção, quando você sai da vontade de Deus e você volta, a bênção pode até não ser perdida, mas ela é atrasada. O que aconteceria? Alguns teólogos vão me questionar, mas é verdade, vá para a prática e observe isso. O que aconteceria em tanto tempo, agora acrescente mais tanto, tanto e tanto, para poder se concretizar, para poder se tornar realidade. Tá certo? Muito interessante isso aqui, muito interessante. Deve ser observado por todos nós. Então, a pergunta de Boaz, quem é você? A pergunta de Boaz, ela quebrou o silêncio da noite em volta. Então, a própria pergunta e a ausência de minha filha revela que Boaz não reconheceu Ruth. Então, a gente vai observar juntamente os contrastes com o capítulo 2. Então, antes Boaz perguntou quem era o dono dela. Agora ele perguntou quem era ela. Ruth era antes uma moabita que voltou com Noemi. Agora ela era uma pessoa por direito próprio. Então sua resposta, sou Ruth, ampliou esse contraste. Ela se dirigiu a Boaz como um par familiar, não como uma serva prostrada. Né? Então há um autor que ele diz, ao dar seu nome, ela também se confirmou, se confiou, né? Me perdoe, a integridade de Boaz, visto que no pensamento israelita, conhecer o nome de alguém era poder exercer controle sobre a pessoa. Né? Muito interessante. Então, Ruth, ela se entrega por completo. Agora, com um detalhe, não a intimidade. Não é, irmão? Não tem aí traços de prostituição ou abertura para isso, não. Ela se entrega conforme a lei de Deus, né? Mas ela se coloca à disposição por completo para que a capa cobrisse, não é? Ou seja, um compromisso público fosse assumido diante de testemunhas. Então ali não houve conjunção carnal, prática sexual, prostituição. Meu Deus, o povo inventa cada coisa que eu fico observando assim. Eu digo, meu Deus, qual é a Bíblia que esse povo lê, hein? Misericórdia. Agora, irmãos, a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. Você vai observar. Então, primeiro, o nascimento de Obed. Então, consumado o casamento, agora sim Boaz podia tomar Ruth por mulher. Né? Ruth 4:13 diz, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então, você foi grande a celebração das mulheres de Belém, não é? Pois entendiam como Deus estava agindo em favor de Noemi. Antes amargurada, né, e acreditando estar sob castigo divino, a viúva de Elimeleque, ela recebe uma renovação de vida, não é? E ela teria agora alguém que cuidasse dela em sua velhice. Então era era mesmo o começo de uma nova fase na vida de Noemi. Os netos, irmãos, enchem os avós de orgulho e alegria. Né? Nele, os idosos projetam o prolongamento da vida, recebem novo ânimo e encorajamento. Então, é uma recompensa por terem tido filhos e também terem se dedicado aos filhos. E também, primeiro, Obed, e segundo, Boaz. Né? Boaz é um tipo de Cristo. É um tipo de Cristo, não significa dizer que ele seja um Cristo, que seja um Cristo. Tipo, irmãos, é a tipologia que remete os atos, as atitudes, as ações, elas anunciam que posteriormente haverá alguém que agirá daquela maneira também. Há uma disciplina na teologia que é tipologia bíblica, tá certo? Está lá dentro do currículo da teologia sistemática. Então, se Ruth, se Noemi ou Orfa não se casassem com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada, não é? Então, Noemi já não tinha idade para gerar filho, Orfa voltou para a terra dos Moabitas,
O Deus de Israel encontrou Ruth, né, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, indiscutivelmente renúncia, amor, pureza e muita submissão. Então, ela tinha como um tipo da igreja, encontrou-se, ela como um tipo da igreja, ela encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, não é? Nosso Redentor eterno. Glória a Deus, glória a Deus, glória seja dada a Deus por isso. Irmãos, a história de Ruth é sem dúvida uma história de redenção, certo? Sem sombra de dúvidas. Uma moabita foi não somente remida, mas entrou, aliás, para a genealogia do Redentor da humanidade, Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Filho de Davi. Então, ao lado de Tamar e Raabe, Ruth proclama a graça de Deus que se manifesta a todos, seja judeus ou gentios. E aí vem a convocação a todos nós, que proclamemos com poder a vida e a obra de nosso Redentor divino humano, Jesus Cristo, que é o Salvador de todos os homens. Ruth, queridos, ela é uma figura nossa, né, como igreja, é a figura da igreja, tá certo? De Jesus, que foi comprada e remida, enquanto Boaz é uma figura de Jesus Cristo que nos resgatou. Então ele colocou um anel em nosso dedo e nos constituiu como reis e sacerdotes da sua família real, pois somos a noiva do Cordeiro. Então, assim como Ruth recebeu uma promessa de casamento, nós também recebemos a promessa de sermos a noiva do Cordeiro, não é, do nosso amado noivo, né? Ele vai voltar, glória a Deus por isso. Ele vai voltar para buscar a sua noiva, né? Então aguardemos com firmeza o glorioso dia da sua vinda. Então o amor de Boaz simboliza o amor de Jesus por todos nós. Um amor sem acepção, um amor que julga o nosso passado, que não julga, aliás, o nosso passado, mas que já perdoou e pagou todas as nossas dívidas. Não é um amor redentor que muda com certeza a história. Glória a Deus por isso. Glória seja dada ao nome do Senhor dos Exércitos, nosso Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, que lição maravilhosa, né? Mais uma grande lição. Olhe, eu aconselho que todos se mobilizem para convidar todos os crentes para a escola dominical. 100% de frequência, já pensou coisa bonita? 100% de frequência na escola dominical. Ou seja, 100% da igreja estudando na escola dominical. Deus abençoe os professores, vocês são bênção de Deus. Se preparam para transmitirem a palavra de Deus, tá certo? Cuidado com os assuntos paralelos à aula. E parabéns aos alunos que se prontificam a aprender, tá certo? Ajuda o professor a manter o foco no assunto, não se desviar, convidar outras pessoas e contribuir para que a aula seja uma bênção. Deus abençoe, queridos, a paz do Senhor a todos. Tenham uma excelente aula na presença do Senhor Jesus. Se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui comentando a próxima lição para a glória do nosso Deus. Forte abraço a todos.